Então, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um encontro aqui na Geometria Espacial, licenciatura em Matemática. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com a aula de número 12 e vamos continuar com o estudo dos sólidos. Proposta: calcular volumes e áreas. Hoje chegou a vez dos cilindros e cones. Nós começamos, pessoal, estudando os poliedros. Em seguida passamos pelos prismas, passamos pelas pirâmides e agora chegou a vez dos cilindros e cones. Então, pessoal, a gente já fez essa definição em aulas anteriores de cada um desses sólidos, mas não custa nada lembrar alguns elementos essenciais, né? A gente sempre faz um paralelo do cilindro com o prisma. Você lembra com felicidade que o prisma ele tem duas bases paralelas e congruentes. O cilindro também, ó, duas bases paralelas e congruentes. Tudo bem? Então, aqui só apresentar alguns elementos, pessoal. Bora lá. Ó, a distância entre as bases você vai chamar de altura. Isso aqui você chama de altura do cilindro. Esse círculo você vai chamar de base. Claro que o cilindro tem duas bases. Esse R aqui precisa chamar de quê? Raio da base. Esse segmento ó, que sai do ponto A para o ponto B, que está no extremo da base, você vai chamar de geratriz. Isso aqui é uma geratriz. A geratriz do cilindro. Show de bola. E o eixo, pessoal, que passa por O', O é o centro da base inferior. O', centro da base superior. Isso aqui você chama de eixo do cilindro. Tudo bem? Então, pessoal, esses são os elementos do cilindro. Nós temos aí o eixo, que é exatamente determinado por essa reta que passa pelo centro das duas bases. A distância do centro para esse ponto que limita a base é chamada de raio. Como as bases são paralelas do cilindro, a distância entre as bases é a altura. E esse segmento ó, que limita a superfície do cilindro, você chama de geratriz, tá bom? Aí, pessoal, vamos lembrar que existe o cilindro oblíquo. Professor, quando é que ele é oblíquo? Quando o eixo O' faz um ângulo com a base, um ângulo alfa diferente de 90 graus. Ele é oblíquo. Agora, quando esse mesmo cilindro forma com a base, o plano da base, um ângulo de 90 graus, ele é um cilindro reto, tá bom? Você percebe que esse raio faz um ângulo alfa que não é 90, né? Nesse caso, meu povo, esse raio é perpendicular ao eixo, tá bom? Notem vocês que quando ele é oblíquo, a geratriz aqui é maior que a altura. A geratriz, esse segmento que parte do ponto A, que é o extremo da base superior, para o ponto B, que é o extremo da base inferior. E a altura é a distância entre as bases. Agora, quando o cilindro é reto, a geratriz coincide com a própria altura. Tudo bem? Fica essa observaçãozinha aqui feita, a diferença entre o cilindro oblíquo e o cilindro reto. Esse mesmo cilindro, pessoal, ele é ainda conhecido como sólido de revolução. Então, aqui você tem o eixo, ó, que passa pelo O' e pelo O. Aqui você tem uma figura chamada de retângulo, ó. Essa figura que eu estou destacando aqui de vermelho para você, ó. Essa figurinha aqui, pessoal, que eu estou destacando de vermelho, é um retângulo. Então, se você faz esse retângulo girar em torno de O', em um sentido qualquer, você vai criar o que se chama de cilindro. Então, aqui nós temos um ponto A, um ponto B, ó. Esse segmento AB, pessoal, entre aspas, né, vai varrer todos os pontos do espaço. Aqui nós temos um ponto A', né, e um ponto B', que é exatamente uma outra posição de A.
Então, é por isso que esse AB ele é chamado de quê? De geratriz, porque ele que gera o sólido. Quando você faz a rotação, existe um giro, né? Então, aqui você tem o quê? A formação do sólido chamado de cilindro. Ok, pessoal? Então, cilindro, na verdade, você tem bases circulares, paralelas e congruentes. Aí tem o raio da base, distância entre as bases, altura, segmento cujos extremos estão na superfície, ou seja, aqui da base, né? A geratriz e aqui o eixo. Show de bola? Bom, o nosso objetivo, pessoal, é trabalhar exatamente áreas e volumes. Então aqui, para a gente calcular o volume, eu estou comparando o cilindro com o prisma, porque o prisma eu já sei como é que se calcula o volume. Então, qual é o procedimento aqui? Eu estou criando uma seção. Essa seção, ela, ela é paralela à base do prisma. Estou chamando essa seção de uma área A1. Como é paralela à base A, então A1 e A tem a mesma área. Aqui eu tenho uma outra seção do cilindro, cuja área é A2, ó. Só que a A2 é paralela a A. Essa base A, pessoal, é a base de quê, professor? É a base do prisma e a base do cilindro. Então, pelo princípio de Cavalieri, se eu provar que A1 é congruente a A2, ou que tenha o mesmo valor, esses dois volumes têm a mesma área. Agora preste atenção, ó, como fica fácil entender, ó. Olha só. Se A1 é paralela a A, então A1 tem a mesma medida de A. A1 tem a mesma medida de A. Como A2 é paralela a A, então A2 tem a mesma medida de A. Ora, se A1 é igual a A, se A2 é igual a A, então A1 é igual a A2. Por consequência disso, o volume do sólido da esquerda é igual ao volume do sólido da direita. Só que esse da esquerda, pessoal, você já o reconhece, você já o conhece, que é chamado de quê? Prisma, área da base vezes a altura. Então, o volume do da direita, que é um cilindro, não é isso? Bora colocar bem aqui o nome deles. Esse aqui é chamado de prisma. Prisma. Esse aqui é chamado de cilindro. Show de bola. Então, qual é a área da base do cilindro? Como o cilindro é um círculo, a base, então vai ficar πr ao quadrado vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. Show de bola, pessoal? Bacana? Tranquilo, né? Então vamos para esse exemplo aqui. Olha o que está sendo dito aqui, ó. Bora pegar aqui um exemplozinho aqui para você ver como é que funciona. Ó, um pluviômetro cilíndrico tem diâmetro de 30 centímetros. A gente já imagina, pessoal, isso aqui, ó. Isso é um pluviômetro. Se o diâmetro é 30, o raio da base é 15. A água colhida pelo pluviômetro depois de um temporal é colocada em um recipiente também cilíndrico, cuja circunferência da base mede 20 pi centímetros. Está aqui o recipiente. Que altura havia alcançado no pluviômetro, sabendo que o recipiente alcançou 180 milímetros. Então, pessoal, aqui existe, ó, água que foi colhida pelo pluviômetro. Pronto, aqui é a água, ó. Essa água vai ser colocada em um recipiente também cilíndrico. Quando você coloca essa água do pluviômetro no recipiente, ela alcança uma altura equivalente a 180 centímetros. Aí, pessoal, eu já coloquei para vocês aqui que vale exatamente 18 centímetros. Show de bola? Aí ele quer saber qual é a altura, então ele quer saber o valor dessa incógnita aqui, ó. Então, pessoal, qual é a ideia aí? A ideia é simples, é você concluir que o volume que está no recipiente é o mesmo volume que está no pluviômetro. Não é verdade? Confere. Então, se você for buscar exatamente a relação que existe entre eles, você vai ter exatamente o que eu estou falando para vocês.
Show de bola? Então vamos ver se vocês entenderam. O volume de água que tem aqui é exatamente o volume de água que tem aqui. Então o que é que você vai fazer? Bora lá. Olha só. Cálculo do raio do recipiente. O recipiente não é esse aqui, é o pluviômetro. O recipiente é esse. Então o que é que você vai dizer? Olha, o comprimento, pessoal, o comprimento da base desse cara bem aqui, que é o recipiente, é 2πr, já que o R é o raio, tá bom? O comprimento é 20π, dito por ele, né? Então 20π é 2πr. Quanto é o R? 10. Então significa dizer que o raio do recipiente, que esse R aqui, ele vale o quê? 10 centímetros. Pronto. Com esse raio, pessoal, a gente pode encontrar o volume de água que está aqui. Então, qual é o volume da água? Bom, então vai ficar assim. πr ao quadrado, porque esse aqui é um cilindro, vezes a altura. Lembre que o raio está em centímetro. Lá no problema, foi dito que essa altura é 180 milímetros, mas já coloquei em centímetros. Com isso, pessoal, fica π, o raio é 10, a altura é 18. Se eu multiplicar, fica 1.800 pi centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da água que está nesse recipiente aqui, ó, que eu já fiz lá no outro, ó. Então, toda essa água que está aqui corresponde a esse volume que eu acabei de calcular. Ora, mas essa água veio de onde, meu jovem? Ela veio daqui, ó. Então, não é a mesma água? É a mesma água, só que ela está em um recipiente diferente, ó. Então, o que é que você vai fazer? O volume da água agora vai ser πr ao quadrado. Só que esse R agora é um R minúsculo, que é esse cara bem aqui. Deixa eu escrever esse R para você aqui. Bem aqui é um R minúsculo, ó. Pronto. E a altura é a altura minúscula, ó, que é exatamente o H minúsculo. Então, quanto é o volume da água? 1.800 π. Quanto é o raio? Agora é 15. A altura H. 15 ao quadrado, pessoal, vai dar o quê? 225. Se você dividir 1.800 por 225, vai dar exatamente 8. Bem facinho. Então, esse π com esse π, e aí está feita a continha. Show de bola? Então, se você pegar 1.800 dividido 15 ao quadrado é 225, dá exatamente 8. Ó. 8 vezes 5, 40 para 40, nada. A 4. 16 e 4, 20 para 20, nada. 16 e 2, 18 para 18, nada. Ó. Aí é feito para dar certo. Então, qual foi a altura alcançada no pluviômetro? 8 centímetros. Show, né? Bom, além, pessoal, deste volume, a gente vai trabalhar o quê? Com a área. E aqui, pessoal, quero chamar a atenção do que se chama de planificação. Quando você planifica um cilindro, você vai criar esta figura chamada de retângulo. Imagine vocês uma situação bem simples aqui, ó. Bora lá. Ó, bem aqui eu tenho um ponto A, aí vou dar uma volta e vou parar no ponto B, ó, tal que A seja igual a B. Se você corta nessa geratriz, aqui você vai ter o ponto A e aqui você vai ter o ponto B. Então, pessoal, esse percurso que você faz de A até B é exatamente o comprimento de uma circunferência de raio R, ó. Ah, professor, malandragem. E a outra dimensão aqui é o raio, ou desculpa, é a altura. Só que essa figura aqui, ela é chamada de retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, por isso que a área lateral vai ser 2πr vezes h, ó. E a área da base, pessoal, a base é isso aqui, ó. A base é um círculo, então aqui não tem mistério. A área da base é πr ao quadrado. O que seria a área total? A área total é a área de duas bases, ó, base inferior, base superior, mais área lateral. Aí, pessoal, não tem sofrimento. Tranquilinho, fácil, fácil. Show de bola. Não tem nenhum tipo de complexidade. Bacana? Então, você que é um estudante da geometria plana, isso aqui é um mero exercício. Não tem nenhum tipo de complexidade.
tá bom? Bora fazer aqui uma questãozinha aqui, bora lá. Vamos aqui para o exemplo 2. Olha o que dizer, ó. Determine a razão entre a área lateral e a área da seção meridiana de um cilindro reto. Ah, professor, cilindro reto eu sei o que é. Quando a gente traça aqui o eixo é perpendicular à base. Agora, pessoal, seção meridiana. O que é uma seção meridiana? Seção meridiana, pessoal, é exatamente um corte que faz no sólido passando pelo eixo. Ó. Vamos supor que aqui seja o centro, né? Chama aqui de O, chama aqui de O'linha. Aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. Vamos botar aqui um ponto C, um ponto D. Se você passar um corte pelo eixo, pelo centro, você vai determinar essa figurinha bem aqui, ó. A, B, C, D, ó. Que eu botei aqui do lado, ó. A, B, C, D. Isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de seção meridiana, ó. Isso aqui é chamado de seção meridiana. Segundo o autor, meridiana. Segundo o autor da questão, ele diz qual é a razão entre a área lateral e a área da seção meridiana. Ora, a distância do ponto O para o ponto B, que é do O' para o C, é R. Então aqui vai ser 2R. Isso aqui embaixo é 2R, lá em cima, 2R. A distância do ponto B de bola para o ponto C de casa é H. Se do lado direito é H, aqui também vai ser o quê? H. Show! Nesse caso, pessoal, o que é a área lateral? 2πrh. Lembrar que o raio do cilindro é R e a altura é H. Beleza. Como é que fica a área da seção meridiana? É só multiplicar essa dimensão por essa, ó. Então fica 2R vezes H. Então como é que fica a razão? A razão é uma mera divisão, né? Então vou pegar 2πrh sobre 2RH. Esse π com esse... Não, desculpa. Não é o π, professor. Relaxa. Então você vai fazer o seguinte: esse 2 com esse 2, esse R com esse R, esse H com esse H. Então a resposta é π. Bem facinho, né? Então fica, pessoal, o registro da área da base, área lateral, e aqui eu estou dando de presente para você a área da seção meridiana. Show de bola. Bom, vamos dar uma voltinha agora no cone. Ó, o cone, pessoal, você assemelha com a pirâmide, só que o cone tem uma base circular. Então, vamos lá, os elementos, ó. Isso aqui é chamado de quê? Base, que é o círculo. Se é um círculo, vai ter o que, meu filho? Raio, raio. Esse H, que é a distância do vértice até a base, é chamado de quê? Altura. Do ponto V para um ponto A aqui qualquer, você tem a geratriz. Geratriz. Professor, então qual a diferença do cone para o cilindro? É que no cilindro, pessoal, você tem duas bases. No cone, somente uma. E aqui está o vértice do cone, que limita aqui exatamente esse sólido, tá bom? Aí existe um eixo, pessoal, que passa por V e pelo centro, ó. Isso aqui é o eixo do cone. Esse aqui é o eixo do cone, tá bom? Vamos já ver como é que funciona. Ó, da mesma forma que existe o cilindro oblíquo, existe o cone oblíquo, ó. Então, essa reta que passa pelo ponto V e pelo ponto O determina esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, pessoal, ele forma um ângulo alfa com a base diferente de 90, ó. Pronto. Aí você sabe que a distância do ponto V para o ponto A, você vai chamar de uma geratriz. Então, nesse caso aqui, a geratriz é maior do que a altura. Quando esse cone é reto, vem aqui a 90, ó. Beleza?
Aqui é 90. Ah, professor, mas nesse caso a geratriz continua sendo maior. Sim, mas aqui vai acontecer uma coisa boa, pessoal. Esse ponto V, esse ponto O e esse ponto B, vem aqui, ó. Os três vão formar uma figurinha bastante conhecida por vocês, ó. Chamada de quê? Triângulo retângulo. Então vale aí o teorema de Pitágoras. O quadrado da geratriz equivale ao quadrado do raio mais o quadrado da altura. Essa relaçãozinha, pessoal, a gente usa bastante dentro dessas demonstrações que a gente faz do cone. E assim como o cilindro, o cone também é um, é um sólido de revolução. Então aqui você tem o eixo, ó, você vai rotacionar em torno desse eixo essa figurinha bem aqui, ó, que eu estou destacando de vermelho. Ó. Professor, como é que é o nome dessa figura? Triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, quando você faz essa rotação, bem que tem um ponto A, ó. Bem que vai gerar um ponto A', ó. Então, perceba que AV, ou VA, isso aqui é um segmento que eu estou chamando de geratriz. Ó. Por quê? Porque esse segmento é que fica varrendo os pontos do espaço quando você faz esse giro. Por isso que é chamado de sólido de revolução. É um cone de revolução. Tá bom, pessoal? Então, da mesma forma que fizemos com os cilindros, estamos fazendo com os cones. Exatamente igual, para você ver como é que funciona. Agora aqui, pessoal, nós temos umas novidades. Vamos lá. Seção de um cone por um plano paralelo à base. É a chamada seção plana. A seção plana, pessoal, é exatamente essa seção que se forma aqui, ó. Um plano paralelo à base, ó. De centro a linha, ó. Essa é a seção de raio E. E aqui está a base, ó. Aqui está a base do cone. Perceba que essa seção está a uma distância D do vértice. E essa base está a uma altura H do vértice. Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui é o que você chama de seção plana. Então, a seção aqui é um círculo. É um círculo determinado por um plano paralelo à base. Agora aqui, pessoal, vou aproveitar e vou mostrar para vocês uma situação interessante. Ó. Esse cone aqui, vamos chamar de cone original, que é esse que tem altura H, raio R. Quando você determina essa seção, aí você vai dividir o sólido dado, que é o cone original, em dois sólidos. Quais são eles? Quais são eles? Você vai chamar de novo cone. Esse novo cone tem raio R minúsculo e altura D, ó, que é exatamente essa história da seção aqui, ó. E esse outro sólido que fica aqui abaixo dele, pessoal, é chamado de quê? Tronco de cone. Então, esse raio menor é o raio da base menor, esse raio maior é raio da base maior, e a distância de O' para O, dentro destas duas bases, é a altura do tronco. Então, você vai perceber que a altura do tronco mais o D vai dar o próprio quê? H. Então, pessoal, assim como aconteceu lá na pirâmide, aqui vai acontecer no cone. Aí dá para eu fazer aqui uma proporção entre essa pirâmide original e esse novo, ou desculpa, esse cone original e esse novo cone. Por quê? Porque o cone original e o novo cone são sólidos semelhantes. Se eles são semelhantes, pessoal, os elementos envolvidos aqui eles são proporcionais. Por exemplo, ó, eu posso dizer que esse R minúsculo está para o R maiúsculo, assim como o D está para H. É só você imaginar essa situação bem aqui, ó, bem facinho, ó. Bem aqui tem um ponto V, ponto O', eu vou botar bem aqui um ponto A qualquer, ó. Ponto V, ponto O, vou botar um ponto B aqui, ó. É fácil você mostrar que o triângulo, esse triângulo aqui, ó. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. VO'A, ele é semelhante ao triângulo VOB. Então, os lados são proporcionais. Então, o cateto do menor está para o cateto do maior, assim como o outro cateto do menor está para o outro cateto do maior. Tá bom, pessoal? Ora,
Diante dessa relação, pessoal, eu posso mostrar que a área da seção está para a área da base, assim como D está para H ao quadrado. Ó. Isso aqui, pessoal, é uma coisa bem simples. Nosso tempo aqui que é curto, a gente vai fazer o seguinte. Ó. O que é a área da seção? A área da seção é πr ao quadrado. Qual é a área da base? Πr ao quadrado. Ora, esse π com esse π você cancela, fica r sobre r ao quadrado. Só que R sobre R não é D sobre H? Aí, ó, chega chia. Então fica D sobre H ao quadrado, ó. Bem facinho. Então assim, pessoal, você que está estudando isso aqui pela primeira vez, ou então não teve a oportunidade de aprender no ensino médio, agora é a hora de você fazer. Faça passo a passo, tá bom? Quando eu falo do volume, ó, o volume do novo cone está para o volume do cone original, assim como D está para H elevado ao cubo. Então, nessa primeira eu estou com uma dimensão, nessa segunda eu estou com duas dimensões, aqui eu estou com três dimensões. Ó. Show de bola, pessoal? Bacana? E aqui você poderia mostrar da mesma forma que eu mostrei esse. Ó. O que é o volume do novo cone? O volume do novo cone é o seguinte, ó. É 1/3 de π, que eu não vou mostrar ainda, né? Mas a gente pode fazer aqui, de R ao, ao quadrado, né, professor? Porque aqui é a área da base. Só um minutinho aí que eu vou ajeitar isso aqui, meu filho. 1/3, aqui é caneta, de πr ao quadrado vezes a altura que é d. Aqui fica 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Aí você vai perceber que eu posso fazer isso, ó. Aí, esse 1/3 com esse 1/3, esse π com esse π. Ó, r sobre r ao quadrado é d sobre h. Então fica d sobre h ao quadrado vezes d sobre h. Aí fica bem mole para o Brasil. É só fazer o quê? D sobre H ao quadrado vezes D sobre H. Produto de potência de mesma base. O que é que se faz? Repete a base e soma os expoentes. Ó. Olha só, 2 mais 1 é mais conhecido como 3. Ó. Bem facinho. Tá bom? Então, pessoal, isso aí a gente vai sempre precisar, porque se eu conheço, por exemplo, o volume do cone original, se eu conheço o volume do novo cone, eu conheço o volume do tronco de cone. Não só volume, pessoal, mas também áreas, né? Porque eu posso relacionar esse H com esse D. Se eu tenho a relação de H com D, eu tenho a relação da altura do tronco. Ó. Aqui eu tenho um raio da base menor, raio da base maior. Então aqui envolve todas as medidas do tronco de cone. Bora fazer um exemplozinho aqui, vamos lá. Ó, antes de fazer o exemplo, bora fazer aqui o volume que eu acabei até de apresentar para vocês. Ó. Quando eu peguei o volume do cilindro, eu comparei com o prisma. Opa, eu estou agora com um cone. Eu vou comparar com quem, meu filho? Com a pirâmide. Aquele mesmo procedimento, pessoal, rigorosamente igual. Olha só. Ah, eu tenho aqui uma área A. Essa área A, ela está sendo aqui produzida numa seção 1/1. Essa mesma área A, ela está aqui no cone. Quando eu faço uma seção, vou produzir uma área 2. O que é que eu quero provar para vocês? Que A1 é igual a 2. Ora, como é que eu faço isso? Bem simplesinho. O que é que acontece? Ó? Eu vou botar aqui, ó. Pegar aqui o cursor. Ó, se um plano horizontal distando o H do vértice, ó, o vértice, pessoal, é isso aqui, ó. Deixa eu botar bem aqui para você acompanhar. Bem aqui é o vértice, ó. Vértice, ó. Então, o plano é esse, ó, que vai determinar A1 e A2, ó, é H, tá bom? Ele está seccionando os dois sólidos em A1 e A2. Ora, então é fácil você perceber o seguinte, ó, que A1 está para A, assim como H está para H. Do lado direito, A2 está para A, assim como H está para H, elevado ao quadrado também, ó. Ora, pessoal, é fácil perceber que isso aqui é igual a isso aqui. Por quê?
porque ambos relacionam a mesma relação. Se eu cancelar esse A com esse A, o que é que eu vou concluir? Que A1 é igual a A2. Segundo o princípio de Cavalieri, o que é que a gente aprende? A gente aprende que se eu seccionar esses dois sólidos por um plano paralelo à base e originar duas áreas iguais, os volumes são iguais. Agora ficou mole para o Brasil. Olha aí, bem fácil, hein? Como é que eu calculo a área de uma pirâmide? É um terço da área da base vezes a altura. Então, o volume do cone vai ser o quê? Um terço da área da base vezes a altura. Só que a base, meus amigos e minhas amigas, desse cone é esse círculo aqui, meu jovem. Se é um círculo, como é que se calcula a área de um círculo, professor? Olha aí, πr ao quadrado. Ó. Então aqui, pessoal, não tem segredo. Aqui não tem segredo. Só que a altura do cone aqui, pessoal, é H maiúsculo, tá bom? Fazer só essa correçãozinha aqui. Aqui é H maiúsculo. De forma de fraqueza. Pois muito bem, pessoal. Aí está o chamado volume do cone. Bora fazer um exemplozinho aqui? Bora lá. Exemplo 3. O que é que está dito aqui? Dado um cone circular reto de altura 10, ó. Beleza. A que distância do vértice deve-se traçar um plano paralelo? Professor, cadê esse vértice? Está aqui em cima, meu jovem. Aqui, ó. A que distância do vértice nós temos que traçar, ó, um plano paralelo à base. A base é essa aqui, ó, que é um círculo. Qual é a condição imposta pelo problema? A condição imposta é de modo que o volume do tronco, assim determinado, seja metade do volume do cone dado. Pessoal, o tronco, você já sabe que é limitado por essa base superior e essa base o quê? Inferior. Essa base aqui que é a seção reta, né? Seção plana do cone. Então, o volume do tronco de cone vai ser o volume de quem? Metade do volume do cone original. Ó. Então, preste atenção. Você tem três sólidos. Cone original, passou uma seção reta, novo cone, e esse aqui, meu filho, tronco de cone. A altura do cone é quanto? 10. Ele quer saber qual é a altura do novo cone, a que distância do vértice traça esse plano paralelo, de tal modo que o volume deste tronco de cone seja metade do volume do cone original. Essa é a pergunta que foi feita. Tá bom, pessoal? Então, você pode até agora, pessoal, parar o vídeo e tentar responder. Agora, só inicie a resolução se você entendeu a pergunta. Então, você está traçando aqui um plano paralelo à base. Claro que essa seção vai ser um novo círculo de raio R, numa condição que o volume desse tronco de cone é metade do volume do cone original. Bora lá. Olha como é que funciona. Bem facinho, ó. Quer ver? O volume do tronco de cone é metade do volume do cone. Ora, pessoal, se eu chamar esse volume bem aqui, deixa eu apagar bem aqui que eu risquei sem querer. Ó, deixa eu apagar aqui. Se eu chamar esse volume bem aqui, ó, de V1, esse aqui, ó, V1, que é o volume do novo cone. Isso aqui é o volume do tronco de cone. Esse aqui, ó, volume do tronco. E o volume completo é o volume do cone. Completo. Ora, raciocine comigo. Se o volume do tronco de cone é metade do volume do cone, então o V1 é a outra metade. Isso aqui é uma coisa óbvia, né? Então, se o volume do tronco é metade do V, então V1 também é a outra metade. Show de bola. Aí nós aprendemos que A1, que é a área dessa seção, está para A, assim como H está para H elevado ao quadrado. Tá bom? Professor, que é esse A1? A1, meu jovem, é a área dessa seção bem aqui, ó. Isso aqui é que você chama de 1. E o A é exatamente a área dessa seção bem aqui, ó. Então vamos botar bem aqui para você ficar acompanhando aqui ao vivo, ó. Aqui é o A1
E aqui é o A, ó. Bem facinho. Bom, então aqui você vai ter o seguinte. Bora lá. V1 está para V. V1 está para V. Que é o V1? PR ao quadrado vezes H, que é o volume do cone. PR ao quadrado vezes H. Só que o R aqui é o minúsculo, né? Que é do V1, e o H é o minúsculo. E do cone é o R maiúsculo e o H maiúsculo. Aí perceba que PR ao quadrado é A1, PR ao quadrado é o A, ó. Só que A1 está para A na razão de H, H ao quadrado. Se eu multiplicar por isso aqui, vai ficar H sobre H elevado ao cubo, ó. Que isso aqui, pessoal, foi o que eu já fiz para você no slide anterior, né? Bem facinho, bem facinho. Então, o que eu quero que você entenda? O que é o V1? V1 não é metade de V? Ó, esse V1 aqui, meu filho, é a metade do volume do cone, ó. Tá bem aqui, ó. Então, no lugar do V1, eu vou botar a metade do volume do cone, ó. Está para V, ó. O H é o procurado e o H maiúsculo é 10, ó. Aí, pessoal, a ideia aqui é você tirar a raiz cúbica desse cara bem aqui, ó. Só que se você fizer essa continha bem aqui, vai acontecer o seguinte, ó. Ó, VC com VC, ó. Fica meio sobre 1, que vai dar meio. Então, que é o H? É a raiz cúbica de 1 sobre 2, ó. Fazer bem aqui, pessoal, ó. Fazer bem aqui, ó, para ver se você entende melhor, ó. Deixa eu fazer aqui do lado direito, ó. Bem aqui, ó. Então, ó, eu tenho esse meio é H sobre 10 elevado ao cubo. Então, o que é H sobre 10, meu filho? É a raiz cúbica de meio. H sobre 10 é igual. A raiz cúbica de 1 é 1, sobre a raiz cúbica de 2. Então, quem vai ser o H? O H é igual a 10 multiplicado por 1 é 10 sobre a raiz cúbica de 2. Ó. Só que eu quero eliminar essa raiz do denominador. Então, vou multiplicar tudo pela raiz cúbica de 4. Professor, não entendi por que é a raiz cúbica de 4. Porque o objetivo, pessoal, de racionalizar é tirar essa raiz do denominador. Ora, se você multiplicar 2 vezes 4 é 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? Ó? Show! 2. E lá em cima, 10 raiz cúbica de 4. E quanto é a metade de 10? É mais conhecido como 5, ó. Que é exatamente essa resposta que tem bem aqui, ó. Aí, pessoal. É feito para dar certo, né? Só que aqui eu fiz mais rápido, tá bom? Ah, professor, então, no caso, se a altura for essa confusão toda aí, 5 raiz cúbica de 4, aí o senhor vai ter que a raiz, que o volume do tronco de cone é exatamente a metade do volume do cone original? Perfeito, perfeito. Agora, pessoal, se você quiser só o volume do tronco de cone, vale essa aqui, ó. Volume do tronco de cone é π, a altura do tronco, sobre 3, que multiplica r ao quadrado mais r vezes r mais r ao quadrado. Eu posso até, pessoal, fazer o seguinte, ó. Se você comparar o cone com uma pirâmide, você, através do princípio de Cavaleiro, você vai provar que o volume do tronco de cone é igual ao volume do tronco de pirâmide. Mas como é que eu calculo o volume do tronco de pirâmide? É a altura do tronco sobre 3, que multiplica área da base maior mais raiz quadrada da área da base maior vezes raiz quadrada da área da base menor mais área da base menor. Isso aqui foi visto na aula anterior. Agora, olha que interessante, ó. Aí, a altura do tronco sobre 3. O que é o cone? Área da base maior, né? πr ao quadrado, que aqui é um R maiúsculo, ó, mais raiz quadrada de πr ao quadrado vezes a base menor, πr. Aqui é um R minúsculo, pessoal.
Deixa eu colocar direitinho aqui. Aqui é um R minúsculo. Pronto. πr ao quadrado mais área da base menor, πr ao quadrado. Show de bola. Agora vai ficar o seguinte, ó. Fica a altura do tronco sobre 3 vezes πr ao quadrado mais... Ó, pessoal, π vezes π é π ao quadrado. Então, quando sai, fica só π. A raiz quadrada de r ao quadrado é r. A raiz quadrada de r ao quadrado é r. Mais πr ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Vou botar o π em evidência, ó. Fica π, a altura do tronco, sobre 3, que multiplica r ao quadrado, mais r vezes r, mais r ao quadrado. Que é exatamente o que eu queria demonstrar, ó. Bem fácil. Show de bola, pessoal? Então, o que eu acabei de fazer aí, pessoal, foi exatamente o quê? Foi exatamente a demonstraçãozinha da fórmula aí. Infelizmente, pessoal, a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? Mas o tempo que a gente tem, a gente vai aqui otimizando. Então, perceba que essa fórmulazinha aqui é exatamente essa, ó. Tá bom? E eu parti do volume do tronco da pirâmide, ó, para chegar bem aqui, ó. Show de bola. Bom, para encerrar, pessoal, tá faltando aqui só o quê? A superfície. Ó, para a gente não ficar aqui muito tempo no vídeo, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Aqui é como se fosse um ponto A. Você vai dar uma volta, vai parar em B, ó. Esse A, esse B, é esse cara bem aqui, ó. Perfeito. Então, isso aqui é o comprimento da circunferência de raio R, 2πr, ó. E a distância daqui para cá, ó. Isso aqui é como se fosse o ponto V, né? Então, bem aqui está o V, ó. Então, esse VA aqui é G, esse VB é G, ó. Então, isso aqui, pessoal, que eu estou destacando de azul, é a medida da superfície lateral do cone, que a gente chama de área lateral. Aí eu estou fazendo uma regrinha de 3, ó. Aqui eu estou colocando área, não é isso? E aqui eu estou colocando o quê? Comprimento, ó. Comprimento. Então, o que que acontece? Em um círculo de raio G, qual é a área? πg ao quadrado. Qual é o comprimento? 2πg. Agora, eu quero esta área aqui de azul. Essa área de azul é exatamente o que, professor? É exatamente a área lateral do cone. Então, essa área lateral, meu jovem, vai corresponder a 2πr, que é esse comprimento aqui, ó. Aí você faz uma regrinha de 3 aqui, ó. E aqui, pessoal, você realiza vários sonhos. Por exemplo, ó, esse 2 com esse 2, esse π com esse π, esse g ao quadrado, ó, com esse g, ó. Aí ficou o quê, ó? Ficou πrg, ó. Aí, ó. É exatamente a área o quê? Lateral de quem? Do cone. Ah, professor, se essa é a lateral, qual era da base? A base do cone continua sendo o quê? Um círculo de raio R, ó. E o que era total, meu filho? Ora, o que era total? Deixa comigo. Área da base mais área lateral. Se fosse o cilindro, seriam duas bases. Como é o cone, olha aí, só tem uma base, ó. Aí, bem fácil, tá bom? Então, pessoal, para encerrar aqui, a gente vai observar que o quadrado da geratriz é o quadrado de R mais o quadrado de H, que isso já foi dito antes, né? Só mesmo para fechar. Fazendo aqui o exemplo 4. Sendo 7/5, a razão entre a área lateral e a área da base de um cone, determine a medida do raio da base determine a medida do raio da base e da geratriz, sabendo que a altura do cone mede 4 raios de 6. Então ele quer o raio da base, a geratriz e deu essa altura aqui. O que que ele falou?
Ele falou que 7/5 é a razão entre a área lateral e a área da base de um cone. Aí eu já sei, pessoal, que essa geratriz ao quadrado, esse raio ao quadrado mais a altura ao quadrado, não é isso? Essa geratriz é o quê? Onde é que eu encontrei isso? Ó? Encontrei bem aqui, ó. A área lateral está para a área da base, assim como 7 está para 5. Está dito aqui, meu filho. Como é que eu calculo a área lateral, professor? PRG. Área da base, professor? PR ao quadrado. Esse π com esse π, aqui vai ficar o quê? Fica R aqui embaixo, ó. Bora riscar aqui? Vamos lá. Esse cara com esse cara com esse, ó. Pronto. Então, quem é o G? O G é 7/5 de R, ó. O G é 7/5 de R. Aí, bem aqui, no lugar desse G aqui, meu filho, ó, eu vou botar o quê, ó? 7/5, ó. E essa altura aqui foi dada, não foi? Quanto é que ela vale, professor? 4 raiz de 6, ó. Então é só substituir. Se você substituir, pessoal, e fizer as continhas, vai dar raio igual a quanto? Ó? 10. Ora, mas se o raio é 10, se eu colocar bem aqui 10, quem é o G? 7/5 de 10, que é exatamente quanto? 14. Tá bom? Professor, toda essa conta aqui vai dar 10? Sim, pode fazer. Isso é feito para dar certo, tá bom? Então, pessoal, agora nós finalizamos aqui mais dois sólidos, ou seja, cilindro e cone. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai encerrar todos os sólidos, estudando a esfera. E a gente vai aproveitar para fazer uma inscrição, circunscrição de dois sólidos. Inscrição ou circunscrição de dois sólidos, tá bom? Pois valeu, meu povo. Muitíssimo obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham entendido aí o suficiente e procure fazer as atividades. Valeu? Valeu!